Eu estava passeando pelo Netflix esses dias e vi que chegou um filme que fazia muito tempo que eu queria assistir. Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e nesse vídeo eu quero indicar para vocês o filme God of War. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo, caso você queira saber um pouco mais dos detalhes desse filme. Mas aí você me pergunta, por que filme? O que isso tem a ver com o meu treino? Bom, tudo. Eu já vou chegar lá, já vou falar o que é, mas tem várias coisas que a gente pode aprender com a história. Então, eu não estou indicando um filme aleatório, não é só o entretenimento pelo entretenimento, mas porque tem alguma coisa ali que é interessante, que é importante para você pensar, uma coisa importante para você aprender com relação ao seu treino de arte marcial. Bom, então esse filme conta a história do general Ti Quan e de como ele fez para expulsar os piratas japoneses da China. O filme tem um consultor histórico, alguém que sabe, que é um especialista, que entende bastante dessa história. Por isso, eu acredito que esse filme seja bastante fidedigno ao que realmente aconteceu, embora, claro, a gente está falando de filme, de cinema, de arte, então tem os elementos de ficção que fazem com que a história seja contada de uma forma artística, porque afinal o filme também tem que entreter as pessoas. De todo modo, esse é um filme baseado na história, por isso eu indico para quem gosta de história das artes marciais chinesas, para quem pratica Kung Fu, para conhecer um pouco do passado histórico que constrói aquilo que a gente pratica hoje. E tem uma coisa que eu fiquei sabendo, por meio desse filme, que antes eu não sabia, que é o seguinte: entre os piratas, que os chineses chamavam de Wukou, Wukou era um termo pejorativo que significava anões alguma coisa, não lembro agora, vou deixar no meu artigo, mas enfim. Entre os piratas existiam chineses, existiam samurais, existiam ronins. Ronins são samurais, eles pertencem à classe samurai, mas não servem a ninguém, não prestam serviço para ninguém, para nenhum shogun, ou daimyo, acho que é assim que pronuncia, enfim. Os ronins eram samurais freelancers, digamos assim. Tô brincando, freelancer não, mas como se fossem samurais autônomos. E o chefe dos piratas era um chinês. Então agora eu vou estabelecer uma ponte aqui com o meu vídeo sobre o Tan Tao Fa Chuan, e aí a história vai conectando pontos, né? Quem escreveu o Tan Tao Fa Chuan foi o Chen Zhongyou, e ele aprendeu com um chinês que por sua vez disse que aprendeu aquela técnica diretamente dos japoneses, que era uma técnica dos piratas japoneses. Então existe uma tese de que o professor do Chen Zhongyou, que era chinês, era um pirata. Então o fato de existirem chineses, terem existido chineses entre os piratas e o próprio chefe dos piratas ser um chinês, dá suporte a essa tese de que o professor do Chen Zhongyou estava junto com os piratas japoneses. E outro ponto que eu quero mencionar aqui que a gente pode aprender com a história é sobre a tática, porque o Ti Quan tinha um exército pequeno, recém-formado, tinha pouco tempo para treinar esse exército, e por isso esse exército não era muito bom tecnicamente, mas taticamente era muito bom. Então, tendo uma tática excelente, o Ti Quan conseguiu com um exército muito menor expulsar os piratas. Para isso, criou a formação Pato Mandarim, que eu já citei nesse vídeo aqui. E o filme não foca muito sobre a formação Pato Mandarim, mas lá você pode ver mais ou menos como ela funcionava, as armas que compunham a formação e também a combinação dela com as armas de fogo. Mas então, o que a história ensina, e que a gente pode aprender por meio desse filme, é que a tática faz muito mais diferença do que a técnica na hora do combate. Então, na hora que você for treinar, é importante que você pense se você está se desenvolvendo taticamente. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho uma aula sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então você pode assistir essa aula que eu falo especificamente sobre táticas. Mas então a história ensina isso pra gente, a tática faz mais diferença do que a técnica. Significa que você não precisa se preocupar com a sua técnica, você não precisa desenvolver tanto a técnica? Claro que não, você precisa sim se desenvolver tecnicamente, mas é a sua tática que vai fazer com que a técnica funcione. Então, se você não estiver bem taticamente, sua técnica não vai funcionar. Então, com essa história, a gente aprende que a tática faz muito mais diferença do que a técnica durante um combate. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para você que se inscreva no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. E eu vou pedir para você também que entre lá no Netflix, mesmo que você ainda não assista o filme, classifica ele, dá um joinha no filme lá para o Netflix entender que esse filme é relevante e não tirar esse filme do catálogo.
E deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, se você já assistiu. Só toma cuidado para não dar spoiler, porque tem gente que ainda não assistiu. E também eu peço para você que escreva aqui nos comentários o que você entende por técnica, tática e estratégia, que depois em outro vídeo eu vou comentar sobre isso. E lembrando que você pode assistir uma aula sobre táticas que eu preparei para vocês, que está lá na universidadedaespada.com, o link está aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.